Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais, Spotify, Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês e nosso Facebook pessoal. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, na qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Ezequiel capítulo 18, versículo 25 a 28, Salmo 24, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11, Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Deus continua a nos chamar para trabalhar na sua vinha, como vimos no domingo passado, quando Ele mostrou que passa em vários momentos da nossa vida e nos chama. Nesse domingo, a liturgia da palavra acentua esse chamado, convidando-nos diretamente a trabalhar na sua vinha. Qual será a nossa resposta? Será que estamos ouvindo seu chamado? Se o estamos ouvindo, que tipo de resposta nós estamos dando a ele? Será que dizemos sim, mas depois recuamos e não vamos? Ou dizemos não, mas depois resolvemos ir? A parábola de hoje nos ajuda a ter clareza de nossas respostas e a tomar uma decisão. Jesus conta a parábola para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, isso é, para os que tinham de alguma forma dito sim a Deus, pela missão que lhes foi confiada. Porém, tudo indica que esse sim não estava sendo cumprido e a parábola de hoje deixa isso muito claro. É a parábola do pai que tinha 2 filhos e convidou ambos para irem trabalhar na sua vinha. Um disse que não ia, mas depois foi, o outro disse que ia, mas depois não foi. A pergunta é, qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes responderam que foi o primeiro e acertaram. Embora este tenha dito no início um não ao pai, pensou bem e mudou de ideia. O pai ficou feliz com isso. Esse filho é representado pelos cobradores de impostos e as prostitutas. Eles haviam dito não a Deus pelos inúmeros pecados cometidos. Porém, quando Jesus os chamou, aceitaram o chamado e mudaram de vida. É o caso do próprio Mateus, único evangelista a narrar esta parábola. Ele era um cobrador de impostos, mas se converteu e se tornou apóstolo e evangelista. Outros cobradores de impostos que se sentaram à mesa com Jesus também mudaram de vida depois que receberam o chamado. O segundo filho é representado pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Eles tinham dito sim a Deus e receberam grandes responsabilidades. Porém, se achavam santos e perfeitos, mais dignos que outros, a ponto de se sentirem no direito de apontar o dedo contra os que não pensavam e agiam como eles, vivendo assim uma religião excludente que legitimava a marginalização dos pecadores e não lhes dava chance de conversão e mudança de vida. Jesus vem para mudar essa ordem justa e mostra que os pecadores são os preferidos dele, não por causa de seus pecados ou porque aprovasse o pecado, mas pela necessidade de conversão e salvação que estes têm. Em outra passagem, ele deixa claro essa opção ao dizer que quem tem saúde não precisa de médico, mas sim quem está doente. Esta parábola leva-nos a questionar qual das duas categorias de filhos nós estamos sendo, e isso só é possível saber a partir da resposta que damos ao seu chamado. Pelo batismo, todos nós dissemos sim a Deus. Pelo batismo, ele nos chamou a trabalhar na sua vinha. Desse modo, todos nós somos semelhantes ao segundo filho. Dissemos sim, mas não são todos os que assumem a missão de batizados. Não basta ir à missa todos os domingos, comungar e cumprir os preceitos religiosos para confirmar o sim. Isso é muito importante, claro, mas não basta. Se não nos comprometermos com a causa de Jesus, que é a defesa da vida, de amor e solidariedade para com os que sofrem, se não fizermos isso, seremos como o segundo filho, que diz no primeiro momento sim, mas depois não confirma este sim. Por outro lado, temos dentro de nós a parcela do filho que diz não no primeiro momento. Este está representado nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, nos medos que temos de assumir ou no comodismo de uma religião sem compromisso. Mas quando nos convertemos e assumimos uma nova maneira de agir, de acordo com os ensinamentos de Deus, damos uma resposta positiva, vamos ao trabalho na sua vinha e agradamos a Deus. Assim sendo, para Deus mais vale um pecador que se converteu do que um santo que se corrompeu. Uma ovelha que estava perdida e foi encontrada, vale mais do que as 99 que estão seguras no redil. Somente vamos entender isso quando entendermos o amor de Deus por nós, como mostra Paulo na segunda leitura de hoje da carta aos Filipenses.
Ele nos questiona se cremos que há consolação na vida em Cristo, se cremos que existe alento no mútuo amor, comunhão no Espírito, ternura e compaixão. Nós precisamos dar provas disso na nossa prática diária e não apenas em discursos vazios. É preciso que aspiremos a tudo isso, vivermos unidos no amor, viver na harmonia, procurar a unidade. Não devemos fazer as coisas por competição ou vanglória, mas com humildade, reconhecendo sempre a grandeza dos nossos semelhantes e não os julgar a partir de suas falhas e fraquezas. Temos o exemplo máximo em Cristo, que existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Jesus disse sim ao Pai e foi coerente com esse sim até o fim. Indica-nos com isso que podemos pertencer a uma terceira categoria de filho, aquele que diz sim a Deus e se esforça para ser coerente com esse sim até o fim. Ao viver dessa forma, não julgamos a ação de nossos semelhantes e muito menos a ação de Deus, como vimos na primeira leitura da profecia de Ezequiel. Muitas vezes achamos errada a conduta da igreja que perdoa e defende os pecadores e esquecemos que é exatamente isso que Deus pede de nós. Chegamos mesmo a achar que a atitude de Deus não é correta porque Ele perdoa os pecadores. Esquecemos que Ele nos perdoa sempre e é por sua misericórdia que vivemos. É a nossa atitude que é incorreta e não a de Deus, afirma o profeta. Quando um ímpio se arrepende do mal que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. É isso que Deus espera de nós, que sejamos pessoas convertidas, que possamos dizer sim ao seu chamado, mesmo que já tenhamos lhe dito muitos nãos. É o apelo da liturgia desse 26º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus, a você, querido ouvinte e internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.